Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre a positividade tóxica, que eu vi o vídeo do Saulo Caldeirão, que eu vou deixar linkado aqui em baixo o vídeo ao qual me estou a referir, e vocês podem ver o vídeo inteiro para perceberem o porquê de eu estar a fazer este vídeo aqui. Eu já fiz aqui um outro vídeo, que eu vou deixar alguns aqui na tela, sobre a carne, sobre a gratiluz e sobre o namastreta dentro da espiritualidade. E quando nós falamos de namastreta e da gratiluz principalmente, nós estamos a falar da positividade tóxica. Então eu apontei aqui alguns temas que o Saulo falou no vídeo e que eu identifiquei muito, exatamente que é o que eu costumo falar aqui e que eu costumo falar em relação à espiritualidade, que ficou muito luz, muito positiva, muito branca, é tudo muito branco, tudo muito bege, tudo muito branco. Então, eu quero falar um bocadinho exatamente sobre isto, sobre o facto de nós sentirmos-nos obrigados a estar sempre de sorriso, sempre a agradecer tudo, fazer o caderno da gratidão e tal e coisa, sendo que às vezes nós não apetece, sendo que às vezes nós não estamos para aí virados. E eu quero, se estás nesta onda, se estás nisto e sentes que, por exemplo, estás a fazer o caderno da gratidão, que não é inválido, não é? Mas, por exemplo, para mim, eu não tenho esse hábito de estar sempre, todos os dias, a fazer o caderno da gratidão, embora eu tenha tentado. Quando este assunto começou a ficar muito na moda, eu tentei fazer o caderno da gratidão e eu não senti conexão com essa prática. Eu sinto muito mais conexão, por exemplo, em escrever o que eu digo, as crónicas de Nárnia, não é? Que é o meu diário, digamos, emocional, que não é diário, mas eventualmente, frequentemente, eu vou escrevendo sobre situações importantes que me ajudam a identificar questões emocionais minhas que eu estou a resolver, que eu estou a trabalhar, que eu estou atenta, que eu preciso de me desenvolver neste sentido. Isso para mim é uma verdadeira espiritualidade. Então a espiritualidade está muito mais conectada com autoconhecimento e depois, claro, o estudar efetivamente uma linha de pensamento, uma ideologia, uma filosofia ou várias, mas também está conectado com aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Não é tanto essa coisa de eu tenho que estar sempre namastê, gratidão por isto, gratidão. Entendem? Então, na minha perspectiva de colocar em prática a espiritualidade tem muito mais a ver com aquilo que nós fazemos, o que nós desenvolvemos, a forma como nós vamos reagindo às coisas, mas também o processo evolutivo, o nosso processo evolutivo de, ok, eu ontem reagi assim, não gostei tanto desta reação, talvez hoje eu tenha reagido de outra forma. É essa evolução que é individual, certo? E depois ela vai acrescentar ao coletivo, entendem? Então, eu tenho aqui uns canais no YouTube que têm milhões, tem muita gente, eu digo milhões porque passa de 1 milhão de seguidores, que constantemente fazem este tipo de positividade tóxica, porque sim, nós já sabemos que a constante reclamação de todos os dias estarmos a reclamar de tudo e mais alguma coisa vai baixando a nossa frequência, mas é muito comum nós de vez em quando estarmos chateados, estarmos tristes, estarmos desanimados, estarmos a reclamarmos, refilarmos, sei lá o quê, porque nós estamos a viver uma experiência material. Então, se nós não estamos lá nos montes, juntamente com os monges, todo o dia, sem muitas preocupações, sem muitas coisas mundanas, é normal que nós não tenhamos metade das preocupações. Mas agora, se nós estamos enfiados no meio de uma cidade barulhenta, onde as pessoas são barulhentas, onde as pessoas têm vivências, experiências e formas de lidar com a vida diferente, às vezes nós temos que respirar fundo umas 20 vezes, às vezes umas 100 vezes, que é para não é? Vocês entenderam o que é que eu quis dizer? Que é para não voar na pessoa. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, certo? Então, nós temos muito mais estímulos que nos vão provocar do que se nós estivéssemos lá longe de tudo e de todos. Entendem? Então, o desafio é exatamente este. É nós estarmos a viver no meio do caos.
Então o que importa aqui é a forma como nós vamos lidar com isto, não é estarmos somente, ai, gratidão por esta situação, eu fico desempregada, não tenho o que comer, mas gratidão porque isto tem uma coisa para me ensinar. Vou dizer aqui um palavrão, foda-se. Entenderam? Porque neste momento nós precisamos de uma coisa prática, de uma coisa de matéria. Eventualmente, quando a parte física estiver resolvida, então talvez faça sentido nós voltarmos-nos para perceber o que é que está por detrás disto, o que é que eu posso aprender com isto, qual é a lição, mas no momento do acontecimento, não é? Coisa-se com F outra vez. Entenderam aqui a coisa? É a mesma situação de que, tenho uma dor aguda que me deu naquele momento, eu vou pensar, o que é que esta dor me quer ensinar? Não, eu quero naquele momento ver resolvida a minha dor, ponto final, certo? E depois eu posso pensar, ok, para que esta dor não volte ou para que isto não volte a acontecer, o que é que se passa aqui, o que é que isto me quis dizer? Mas isso é uma coisa depois do físico estar resolvido. Entenderam? E eu estou-vos a falar por experiência, porque o ano passado, em 2024, eu tive uma série de complicações físicas, de doença, não é? Que ninguém sabia o que era, não havia medicamento que tratasse, né? Porque eu estava a desenvolver, não sei se era muitas resistências aos medicamentos, mas eu não estava a conseguir resolver. Eu tive que, como estava a demorar muito tempo e a medicina convencional não estava a resolver, eu tive que ir por outras vias, complementando, entenderam? Para perceber o que é que estava a acontecer aqui. Portanto, tive que ir para a parte emocional, tive que ir para a parte energética e para a parte espiritual. Mas eu nunca deixei o tratamento físico. Mas no momento em que a coisa começou a ficar complicada, eu não pensei, o que é que isto me está a querer ensinar? Eu queria resolver o meu problema físico. Entenderam aqui a coisa? Pronto. Agora, é isto que eu tenho percebido e é isto que eu quero dizer quando eu digo Namastreita e gratiluz. Porque é tudo, é o que eu costumo dizer, é tudo muito branco, é tudo muito bege, é tudo muito perfeito, nunca tem nada desarrumado, fazem meditação no mesmo horário, todos os dias, no mesmo tempo, e sobem e vão para, sei lá, para sítios, falem com mestres e mentores, e estão sempre ali naquela coisa, e eu olho para a minha espiritualidade e eu não vejo nada disso. Eu muitas vezes não consigo fazer uma meditação completa e que eu me sinta completamente conectada, é muito raro isso acontecer, porque vocês estão a ouvir o barulho agora do carro, ou vocês ouviram aqui há segundos, pronto, isto acontece diariamente. Tenho o trânsito a passar, tenho os vizinhos que estão em obras, tenho pessoas, vizinhos em baixo, que fazem barulho e que não interessa se eu digo, olha, agradeço que não façam barulho entre X horas a X horas. O que é que acontece? Ignoram completamente. Tenho os cães que quando passa gente na rua vão latir, percebem? Eu não tenho como controlar isso. Então, o meio em que nós estamos envolvidos, que é o que eu quero vos dizer, o meio em que nós estamos envolvidos, muitas vezes, não nos permite ser essa gratiluz toda. Entenderam? E é a mesma situação de que quem tem filhos, muitas vezes não dá para ser na mesma hora. Porque não consegue, porque às vezes os filhos, sei lá, não dormiram bem durante a noite e tiveram que ir dormir com os pais, ou então, por qualquer motivo, os miúdos levantaram-se mais cedo e à hora que tinham estipulado para fazer a meditação já não dá, certo? Ou então as próprias pessoas não dormiram tão bem assim e, sei lá, não estão com disposição para ir virado, entenderam? Há muitos fatores que nos vão desafiar na nossa prática espiritual, e nós temos que adequar a nossa prática espiritual à nossa vida. Agora, eu concordo que nós não é para estarmos a todo momento sempre a reclamar, sempre desanimados, sempre a mandar vir, sempre a reclamar de tudo e mais alguma coisa. Não é esse o intuito. O intuito é nós, apesar das adversidades, nós conseguirmos trazer uma postura mais positiva. Porque senão o nosso discurso também começa a ficar muito negativo e pode ir para outras vias, vocês entenderam o que é que mais, outras vias mais complicadas, né? A ideia não é essa, mas quando nós vivermos uma tristeza, é para a gente viver a tristeza. Quando a gente estiver de luto, é para nós vivermos o luto, entenderam? Tem aqui alguns pontos que o Saulo falou no vídeo. Então ele falou do sorrir forçado, é isto.
este sorrir forçado em que eu tenho que estar, mesmo que me apeteça mandar aquela pessoa para aquele lugar, que eu esteja com uma raiva do cará, né? E eu tenho que estar sempre a sorrir, eu tenho que estar sempre tudo muito bem. Às vezes não está, às vezes não está. E eu sou apologista no momento em que nós estamos hoje em dia. As pessoas perguntam na rua, está tudo bem, nós vamos dizendo, eu digo sempre sim, mesmo que não esteja, porque hoje em dia as pessoas gostam de ver a desgraça do outro. Então, eu já digo, está tudo bem, sim, está tudo bem, ok. Mas às vezes não está. Às vezes não está. E se nós vivêssemos numa sociedade um pouco mais ética, vamos colocar assim, eu poderia dizer à vontade, não está tudo bem, mas vai ficar. Porque vai ficar, as coisas não ficam sempre boas ou sempre más eternamente. As coisas são passageiras, são ciclos, há fases. Também porque o facto de ser bom ou mau, negativo ou positivo, é apenas rótulos. Nós é que gostamos de colocar esses rótulos, certo? Mas às vezes não está tudo bem. Entenderam? Então nós precisamos de perceber que às vezes não está tudo bem, às vezes eu não quero sorrir, eu estou, como eu costumo dizer, a cara de cu, a cara de cu, e eu quero estar com essa cara de cu aquele dia, porque sei lá, porque o dia não está a correr tão bem assim. Mas isso não significa que eu seja trevosa, entenderam? Outro ponto aqui é a questão da gratidão para tudo, que eu também vejo, acontece uma situação difícil, sei lá, vou dar o exemplo de alguém ficou desempregado, e gratidão porque eu fiquei desempregada. Naquele momento nós só pensamos como é que vamos pagar as contas. Nós não podemos pensar, isto tem um propósito maior. E pode ter, tem. Tem sempre ali qualquer coisa que nós podemos aprender. Mas no momento em que as coisas acontecem, não é esse o pensamento. O pensamento é como é que eu vou pagar as contas. Como é que eu vou pagar, sei lá, a creche dos miúdos. Como é que eu vou pagar, sei lá o quê. A renda da casa. Percebem? Então muitas vezes esta coisa está sempre a agradecer a gratidão. Foste um filho de uma comigo, um filho de uma égua comigo, mas a gratidão por teres sido assim, por estás a ser assim, estás gratidão por isso, entenderam? E às vezes, porque foi isso que eu senti quando eu fiz o caderno da gratidão, que era o tópico a seguir. Eu quando tentei fazer o caderno da gratidão, porque estava na moda e todas as espiritualistas, lá está, quando nós iniciamos no estudo da espiritualidade, e agora, porque eu quando iniciei não tinha assim as redes sociais, então não havia tanta gente que falasse sobre os assuntos. Eu quando comecei a fazer o caderno da gratidão, foi quando eu comecei a perceber que aqui na internet tinha muita gente a falar, ou algumas pessoas a falar. E eu comecei justamente com uma grande, que agora é uma grande empresa, já não são espiritualistas, já é uma empresa de vamos lucrar com a desgraça do outro, não é? É uma empresa que só faz marketing sem ética nenhuma, mas eu comecei, é grande aqui, é brasileiro, não é? É grande aqui, e quando eu comecei a vê-los, era muito mais simples, as coisas eram muito mais simples, eles falavam de uma forma muito mais simples. Hoje em dia, fazem questão de fazer vídeos muito longos para vender métodos canalizados pelo ET não sei das quantas, entendem? Pronto. E eles começavam a falar sobre estas técnicas, caderno da gratidão, mas não era só eles, tinha um ou outro que falava também, e eu quis começar a colocar na minha prática o caderno da gratidão. Só que eu fiz por muito tempo, eu insisti por muito tempo, só que não me conectei com aquilo, porque achei que aquilo era falso. Aquilo é falso, eu achei falso. Eu comprei o livro da Louisa Hay, que não me recordo do título, mas ele é um livro que tem especificamente situações de pessoas que veem nas pequenas coisas, e tinha lá situações de pessoas que viam os pássaros e que viam a beleza do pássaro na natureza, e para ajudar nessa parte da gratidão. Eu não sei se o livro se chama Gratidão ou qualquer coisa assim, enfim. Mas eu sei que é só histórias nesse sentido, para ajudar a ver motivos, a ter motivos para agradecer. Eu faço isso e não preciso do caderno da gratidão, porque eu consigo, e para mim isso já é uma espécie de meditação contemplativa, em que eu consigo olhar para a natureza, seja um pássaro, seja, sei lá, uma lesma, não é
A pessoa depois começa a tentar ir contra o instinto de aniquilar, digamos assim, a lesma, entenderam? A gente começa ok, não me está a fazer mal nenhum, então não vou fazer nada aqui na bichinha. E a gente começa a perceber estes impulsos que temos, que nos ensinam que insetos é negativo, não é? Mas é nesta prática do dia-a-dia, não é no caderno. Entenderam? Pode nos ajudar, e muitos até vão dizer, mas para mim fez muito sentido. Então, ótimo, continuar a fazer o caderno da gratidão. Entendem? Mas para mim não fez sentido, porque era forçado. Para mim tinha que ser uma coisa espontânea, de eu olhar e de perceber e estar em processo de contemplação, que eu chamo de meditação contemplativa, em que eu olho e de facto vejo ali a beleza que é a natureza. Então para mim o caderno da gratidão está sempre nessa de gratidão por isto, gratidão por aquela pessoa ter sido uma filha de uma égua comigo, porque não fez mais sentido, não faz sentido. Então, entendem? Acho que é uma coisa muito forçada. Outro ponto é relativamente aos nomes elevados, ou seja, nomes iluminados, que eu até no outro dia estava a pensar nisso, e eu acabei por mudar o nome do meu outro canal de tarot, porque eu queria falar sobre espiritualidade, tanto no Instagram como no TikTok, e porque o meu nome era Sussurros do Tarot, portanto era só relacionado com tarot. Entretanto eu comecei a sentir, aqui nós falamos maioritariamente sobre espiritualidade e tudo que tem a ver com espiritualidade, incluindo, eu falo sobre os meus baralhos e tal e coisa, mas eu não vos trago aqui especificamente leituras de tarot. E esse meu canal é sobre leituras de tarot. E como eu senti a necessidade de falar sobre coisas relacionadas à espiritualidade, tanto no Instagram como no TikTok, eu senti a necessidade de trocar os nomes, porque para mim não faria sentido eu lá ter trocado o nome para conseguir abranger tudo e no canal no outro canal de tarot, das leituras de tarot, eu continuar com o nome Sussurros do Tarot. Então eu troquei para uma estrela guia, certo? Pronto. A questão é que eu fiquei muito, e tenho porquê esse nome, eu fiquei muito a pensar no nome e a pensar porque é que eu não consigo arranjar um nome assim tão iluminado, de, sei lá, como às vezes aparece da pessoa, sei lá, alma não sei o quê, depois com uns nomes assim meios muito místicos, né? E eu fiquei assim a pensar, mas como é que eu não consigo arranjar um nome místico? Entenderam? Porque a pessoa canaliza. No outro dia estava eu a passar pelo TikTok e aparece-me porque aparece-me conteúdo de espiritualidade, uma vez que eu consumo alguns conteúdos de algumas pessoas, pouco conteúdo, mas às vezes aparece-me uma outra coisa. E muito mais de expansão de consciência neste momento de física, não é física quântica, sei lá, é qualquer coisa assim, enfim, vocês perceberam. Não necessariamente sobre esse contexto ou esse conteúdo de alguém que canaliza um espírito e uma entidade e fala, entendem? É muito mais sobre como é que as dimensões acontecem, como é que não... Entenderam? Pronto, é neste sentido que eu tenho procurado mais. E então não estou a procurar tanto técnicas para se fazer, para eu desenvolver a minha espiritualidade, não estou à procura disso, estou à procura mais estudar mais essa parte, como é que as dimensões acontecem, como é que não sei o quê, como é, pronto, é isso. E estava eu a navegar pelo TikTok e aparece-me uma criatura, não é, uma criatura do cosmos, uma criatura do universo, uma criatura da fonte criadora, uma criatura sei lá eu do quê, que me faz ativação com a consciência crística. Entenderam? E aparece-me um monte de gente agora que abriu espaços holísticos, pessoas que de repente tiraram um curso no fim de semana e já abriram um espaço holístico. E eu fiquei a pensar, ok, tem alguma coisa de errado comigo. Porque eu estou, desde 2012, lembrando que eu não estou a falar da mediunidade, dos fenómenos que me acontecem desde criança, eu estou a falar de facto do estudo da espiritualidade, do desenvolvimento consciente
consciente da consciência, mas também de expansão, de desenvolvimento espiritual. Que eu estou desde 2012 nisto, entre fazer cursos para desenvolvimento de amor próprio, de autoestima, entre o curso da Reiki que eu fiz entre 2014 e 2020, portanto, o primeiro nível eu tirei em 2014, o segundo em 2017 e o terceiro, juntamente com o nível mestre, eu tirei em 2020. Não foi no fim de semana. E eu ainda não abri o meu espaço holístico. E eu continuo a não me sentir preparada para isso, embora eu tenha conhecimento para. Entendem? E eu vejo que hoje em dia está tão banalizado, principalmente o Reiki, e o Tarot também, mas o Reiki está tão banalizado que hoje em dia qualquer pessoa que faz um curso de fim de semana numa dessas, vou fazer um workshop, eu sou Namastê, treta, sou gratiluz, vou fazer um workshop para uma pessoa eu ser iniciada no Reiki e já poder trabalhar com isso. Entendem? Então parece que é muito, porque eu canalizo, porque eu falo, porque eu subo, faço uma meditação, eu subo e eu falo com Jesus. Desde quando é que a humanidade é tão elevada assim, ou iluminada assim, ao ponto de ter acesso a seres tão elevados? Entenderam? Não faz sentido. Pessoas que canalizam Metatron, que canalizam Arcanjo Miguel, que canalizam Osho, que canalizam sei lá eu mais quem, arcturianos, pleiadianos, sirianos, eu acho que já falei isto no outro vídeo, mas depois que tem um nome muito místico, muito, este é o meu nome místico, o meu nome lá que eu vim lá, sei lá de que planeta, isto é o meu nome lá desse planeta. Vocês estão a viver aqui, vocês estão a viver no planeta Terra. O nome que vocês tinham lá não interessa para aqui. Pode interessar como um todo no vosso processo de evolução consciencial, mas não no planeta Terra. Eu tive um sonho, uma vez fui levada, sei lá, em projeção astral, a 2 vidas passadas minhas. Uma aqui em Portugal, na monarquia, portanto eu vi-me vestida, devia de ser ou da burguesia, ou sei lá, tinha contacto com a corte pelas vestimentas, pela maquilhagem, o pó branco que se espetava na fuça, não é? E pela a peruca que a gente usava, não é? Que a gente, quer dizer, as pessoas usavam na época. Mas eu tive também uma outra vida no Brasil, já mais recente, ali no início de 1900, ali próximo a 1900, pronto, pelas vestimentas, não é? Que eu me recordo. E entretanto eu perguntei depois aos mentores, não é? Os meus mentores espirituais, o que é que tinha sido aquilo? Se aquilo era real, se foi eu que tinha, né? Despirocado. Foi real, foram 2 vidas passadas, onde eu tive lições de vida importante e eu perguntei, eu queria saber mais sobre aquilo. E a resposta que eu tive, que é puxão de orelhas, que eu não vejo os outros que estão sempre a falar com os mentores a levarem. Eu levei com puxão de orelhas. Isso não te importa agora. Tu tiveste lições importantes aí, mas agora não te importa nada disso. O que te importa é o que estás a fazer agora. É a vida presente. Pimba! Entenderam? Pimba! É isso. Portanto, é isso que eu vos quero dizer. As vidas que nós tivemos passadas agora, no momento presente, para nós vivermos esta vida, só faz sentido percebermos o que é quando há um bloqueio muito forte que nós percebemos que são padrões. Aí faz sentido nós percebermos alguma coisa lá para trás. Caso contrário, meus amigos, é fazer aqui. É arregaçar as mangas e fazer aqui. Não é, porque eu vim lá, sei lá de onde, de Sírios, eu sou um ser super evoluído, porque eu sei, eu recordo-me de coisas de lá, e aqui é tudo. E depois, a forma como as pessoas tratam, e a forma como as pessoas, se são assim tão evoluídas, porque reparem, a maioria de nós deve ter vindo de Orion, né? Deve ter vindo das guerras de Orion, sei lá, deve ter vindo, e se estamos aqui porque a gente provavelmente fez bostinha, que eu já vos disse isto. Nós estamos aqui encarnados na Terra porque nós fizemos merda noutros planetas. Nós fizemos merda por lá. Nós viemos para cá exilados. Compreendem aqui a coisa? Então aqui ninguém é iluminado. Lá porque vieram, sei lá, do cu do Judas, ninguém aqui é iluminado. Entenderam? Nós estamos aqui todos
com o propósito de vamos para a frente, vamos para a frente, ok. Mas o que eu percebo é isto, é esta... eu tenho acesso, eu sou tão especial que eu tenho acesso à consciência crística, à energia crística, né, que é a energia de Cristo, supostamente. Eu falo com Jesus, eu falo com a Mãe Maria, eu sou descendente de Maria Madalena e eu trabalho com entidades com Maria Madalena, né? Assim, pronto. Acho que está está iluminado demais, está a gratiluz demais, está entenderam? Agora o Sr. Benny, não sei, ele provavelmente vai aparecer na câmara, mas o Sr. Benny agora estava aqui a chatear, quer ir lá para fora latir, não é? Enfim, percebem aqui a coisa. Um outro ponto, uma outra coisa que eu tenho, estão a ouvir? Acho que vou dar uma pausa e venho já. Pronto, vocês agora vão ouvir um bocadinho a latir, mas é o que temos para hoje. Outra coisa que eu me apanhei a fazer, e já veio de alguns anos, em que eu percebia que a maioria das pessoas que trabalham com a espiritualidade, agora, talvez nem tanto, mas têm, falavam de uma forma muito meiga, sabem, assim, com uma voz tão suave, tão doce, tão baixo, e eu ficava a pensar, eu não tenho muito essa coisa, não, eu tenho... Vocês percebem por aqui que algumas vezes eu falo de forma mais enfática, não é? Então eu não tenho essa coisa de falar meiguinho, de falar quase a sussurrar, não tenho isso. Eu ficava a pensar, eu quero ter assim, eu quero falar assim, porque eu acho que as pessoas precisam desse tipo de energia. Eu acho que talvez as pessoas me levem mais a sério, que as pessoas gostem mais, entenderam? E comecei a tentar fazer-me ou ser assim um pouco mais a sussurrar, a falar assim mais baixo, sabem, a falar assim um bocadinho mais pausado, mas isso é falso para mim, entenderam? E a maioria dessas pessoas é tal coisa, a maioria dessas pessoas que parecem ser muito gratiluz, muito sou tão boa pessoa, sou tão calma, sou tão zen, eu já transcendi a Terra, mas continua aqui, mas transcendeu a Terra, não é? Transcendeu as coisas materiais, já não precisa de nada material, mas casa tem, carro XPTO tem, entenderam? Pronto, dinheirinho na conta tem. Né? Já sei outra coisa que eu vos queria falar também. Depois vou-me lembrando das coisas, não é? Para vocês verem que não é assim tão iluminado, certo? Não é assim tão organizadinho. E a maioria destas pessoas, quando está... Porque é isso que eu costumo dizer, vocês têm que perceber a vossa evolução quando vocês estão sozinhos e sabem que ninguém está a ver quem vocês são aí. Não é quando vocês estão com uma câmara ligada, ou quando está gente, ou vocês vão à televisão falar sobre isto ou sobre aquilo. É quando vocês estão sozinhos. Como é que vocês reagem e o que vocês fazem quando estão sozinhos. Esse é o vosso verdadeiro eu. Entenderam? Quando vocês sabem que ninguém está a ver quem vocês são. Entenderam? Outra coisa aqui... outra coisa que eu e já me perdi outra vez. Já sei. Já sei. Um dia destes eu fui fazer senti a necessidade de fazer de fazer uma consulta com uma outra pessoa para perceber aqui o que é que estava a acontecer no meu campo espiritual, no meu campo energético, porque é isso que eu percebo. Muita gente diz assim, nós não podemos fazer tiragens para nós de tarô, nós não podemos fazer trabalhos para nós, sendo que nós fazemos para os outros. E há outras pessoas que dizem, nós temos que fazer. Então vou-vos dizer o que é que eu acho sobre isto. Nós podemos fazer, porque obviamente é para nós fazermos para nós, porém, o que eu percebo é que quando nós estamos muito dentro do problema, normalmente nós ficamos com um véu e não conseguimos ver, talvez com tanta clareza. Então, eu estava nesse processo e eu percebi, eu não estou a captar, eu não estou a capichar, não é? Do capiche, eu não estou a capichar, é isso que eu utilizo, eu não estou a capichar o que é que está a acontecer aqui, não é? Então peguei e paguei para outra pessoa para ver o que é que estava a acontecer. E a pessoa disse-me assim, não se pode fazer, isto não teve a ver necessariamente comigo, estávamos a conversar sobre questões espirituais.
E ela disse, não se pode fazer trabalhos, ou seja, rituais de prosperidade quando nós não temos prosperidade. Eu fiquei a olhar para ela e na altura eu pensei, sim, é verdade, não é? Eu não posso ensinar ou não posso falar sobre uma coisa na qual eu ainda talvez não tenha acesso. Pensei eu. Depois é que eu fui raciocinar, gente, mas espera aí, calma. O que é prosperidade afinal de contas? E o Saulo fez outro vídeo sobre isso também. O que é prosperidade afinal de contas? Prosperidade é só dinheiro? Então significa que se eu não tenho dinheiro, eu não posso falar sobre prosperidade? Depois para pensar, então mas prosperidade ou sucesso é diferente de pessoa para pessoa. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, segundo dizem, ela tinha 2 mudas de roupa e ela era extremamente próspera. Porque ela, quando precisava de mobilizar dinheiro para as suas causas sociais, ela conseguia fazer. Ela não tinha, ela não era rica ao ponto de eu agora vou investir aqui nesta causa social. Ela conseguia mobilizar dinheiro para poder dar ou para poder estar nas causas sociais. Entenderam? Significa que lá por ela ter só 2 mudas de roupa, significa que ela não é próspera? Percebem? A prosperidade vai muito além da parte física, da parte do dinheiro. E eu comecei a pensar, calma gente, mas espera aí, significa que se eu viver numa casa mais simples, que não é humilde, porque humildade não tem absolutamente nada a ver com pobreza, ok? Nem com simplicidade, eu posso viver de forma simples, com poucas coisas, com coisas que façam sentido para mim, e não é minimalismo que eu estou a falar aqui, coisas que façam sentido para mim, para a minha realidade. Isso significa que eu não posso falar sobre prosperidade? Só porque eu estou a viver de uma forma mais simples? Porque eu quero? Porque para mim é isso? E vou-vos dizer, para mim o luxo, para mim sucesso é quando eu tiver uma casa, quando eu puder ter a minha rotina no meio do mato. Entenderam? Quando eu puder ter uma horta, quando eu puder produzir a minha própria alimentação, os meus próprios vegetais, quero cozinhar uma salada, vou à minha horta buscar a salada, as folhas que eu quiser, os legumes que eu quiser e vou cozinhar. Isso para mim é luxo, isso para mim é sucesso. Para a minha irmã não, para a minha irmã é outra coisa completamente diferente. Então significa que se eu não tiver o guião como a sociedade quer, que rotulou como sendo sucesso ou prosperidade, significa que eu não posso fazer rituais para isso? Entenderam? Então estamos aqui também a falar depois eu lembrei-me de todas estas coisas. Eu posso estar neste momento, nesta encarnação e neste momento a passar por um problema financeiro, mas isso não significa que eu não seja próspero, noutros sentidos, certo? Então significa que lá porque em momentos da minha vida estou a passar por uma questão financeira que pode estar no meu campo espiritual como lição, como aprendizagem, porque nem toda a gente veio para ser rica, milionária e ter casas e carros de luxo, assim como nem toda a gente veio para ser famoso mundialmente, não é? Então significa que eu também não posso falar sobre nada ou sobre relacionamentos se eu não estou num relacionamento. Entenderam? Será que eu não posso ter uma visão sobre relacionamentos? Será que eu não posso falar sobre amor só porque eu não estou num casamento, nos moldes cristãos católicos ou nos moldes, sei lá, de que sociedade ou cultura? Entenderam? Então, também tem esta crença aqui. Tu não podes trabalhar com isto se tu não és isto. Será que eu não sou? Porque, como eu digo, tudo tem a ver com a perspectiva de cada um. É a mesma coisa dentro do tarot, é para vocês perceberem como têm regrinhas, cagam regras em relação à espiritualidade. Dentro do tarot existe este conceito que eu vos falei. Há quem, nós não podemos ver para nós, abrir cartas para nós, e há quem diga, nós temos que abrir cartas para nós. Há esta dualidade. Mas depois também há outra dualidade que é um bom tarólogo tem que saber ler sobre saúde, tem que ler sobre morte, tem que ler sobre tempos, tem que ler sobre não sei quê.
E eu digo, não. Eu, enquanto taróloga, cartomante, oraculista, eu escolho, mediante as minhas crenças, o que é que eu quero ler e o que é que eu não quero ler. Que tipo de clientes eu quero, ou consultantes eu quero ler, atender ou não. Entendem? Então, quando eu ouço um tarólogo que foi aluno de uma grande... Eu não posso ser taróloga, mas ela é famosa aqui em Portugal, que ela é Relações Públicas, acho que é isso o nome, Relações Públicas, ou sim, acho que é isso, mas ela também faz, também é taróloga, não é? Para quem não sabe, é Maia, ok? Pronto, é Maia. E esse aluno dela diz que uma boa cartomante, uma boa taróloga tem que saber ler tempos. Eu não leio tempos porque eu não acredito nos tempos, porque para mim, no meu conceito espiritual, pode estar aqui, ok, vai acontecer em tal data, porque às vezes aparece. A questão é que muitas vezes, a maioria das vezes, a espiritualidade, ela vai depender daquilo que nós fazemos. Ela não é estanque, ela não é fixa. Então, se eu disse, e o tempo da espiritualidade não é o mesmo tempo do nosso tempo aqui. Então, eu posso dizer, vai acontecer amanhã, mas a pessoa, por alguma coisa que eu disse naquela leitura de tarô, mudou e a coisa já não vai acontecer amanhã. O que é que vai acontecer aqui? Ela vem ter comigo e vem dizer, mas tu és péssima porque não sabes ler tempos. Será que eu não soube ler tempos? Entende? Então, não tem a ver com ser bom tarólogo ou não bom tarólogo. Tem a ver com a crença, e sempre nós vamos, e todas as pessoas que trabalham dentro das terapias holísticas em qualquer área da vida, arquiteto, advogado, sempre vão trabalhar consoante e mediante as próprias crenças. É muito difícil nós sermos totalmente imparciais em qualquer profissão. Entenderam? É muito complicado, é muito difícil, porque nós sempre vamos ter um viés de confirmação, um viés para a nossa régua, sempre. Então, eu enquanto taróloga, estou a ler e a pessoa vem, ok, eu estou casado e tenho uma relação extraconjugal, eu enquanto taróloga não vou comentar, não vou julgar, mas eu enquanto pessoa, eu tenho a minha crença em relação a isso, assim, acredito como tu também tenhas, certo? Então, o que eu quero dizer é que tudo depende de pessoa para pessoa, de terapeuta para terapeuta, e as coisas não são assim tão lineares como nos passam. Existem várias aqui em Portugal, eu acredito também, noutros lados também devem existir, que vão à televisão e que passam uma ideia de é tudo muito paz e amor. E eu vos garanto que pouquíssimas vezes que eu me lembre, claro, em projeção astral, que eu me recorde de trabalhos lindíssimos noutras dimensões ou noutros lugares mais com uma energia, por exemplo, da Mãe Maria e coisas do género. Eu recordo mais vezes de situações onde eu me vi a ser capturada, digamos assim, a ser levada para outros lugares, para o umbral, para resgates, para situações em que eu não era um lugar tão agradável assim, se é que vocês me entendem, do que propriamente tudo lindo e maravilhoso e fui lá para aquele planeta lindo e maravilhoso e não sei das quantas. Eu não sei. Ou eu estou errada na espiritualidade ou então não sei. Porque efetivamente não é como elas pintam. Entenderam? Não é tudo branco, não é tudo... E reparem, eu tentei fazer isso. Eu tentei pôr um cenário o mais claro possível. Então agora coisa-se com F e taco o batom vermelho como eu gosto e ando com as unhas de cor porque é como eu gosto de andar. Foda-se essa merda. Desculpem os termos, já estão a ver. Eu digo palavrões de vez em quando. Entenderam? Agora quem é super iluminado não vai dizer, pois claro que não. Não pode dizer, porque não pode quebrar a sua máscara, não é? De perfeita, pessoa perfeita, iluminada, então paz e amor. Entenderam? Acho que é isso. Vou ficar por aqui. Beijinhos. Ai, não se esqueçam de continuar aqui o vídeo nos comentários. Beijinhos.